nada de nada! Bom no mundo? Seguinte, hoje eu vou responder mais duas perguntas que vocês fizeram pra nós lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não fez, você tem liberdade para poder fazer, seja lá no nosso grupo, se você fizer parte dele, ou seja aqui na caixa de comentário desse vídeo. Hoje então, nós vamos responder a pergunta da Larissa, que é esta menina, e também a pergunta da Stephanie, que é esta menina. Vamos começar então pela pergunta da Larissa. Ela tá a fim de saber qual é os perigos que ocorrem sendo uma pessoa orgulhosa. Qual é o problema de ser orgulhoso? Para começar, esse pecado ele foi inaugurado, ou digamos, estreado pelo próprio diabo lá na criação do mundo, ou antes da criação do mundo. Em Isaías, no capítulo 14, versículos 12 a 14, ele deixa muito claro que o motivo da queda do diabo foi justamente o seu orgulho. Então é um pecado muito antigo, ou nós podemos dizer que foi o primeiro pecado a ser cometido. Das antigas já. Parada chata. Só bagunça. Depois do próprio diabo ter caído dos céus por causa do seu orgulho, ele utilizou dessa mesma arma para fazer com que Adão e Eva também caíssem. No capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que o diabo ele fala com Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles viriam a ser igual a Deus. E isso encheu o coração deles de orgulho, fazendo com que eles desejassem aquilo. Então, o diabo caiu e fez também com que o primeiro casal caísse no mesmo pecado, que é o orgulho. Romanos 5,12 nos diz que por causa da queda de Adão e Eva lá no jardim, motivada por Satanás, que também havia caído, toda a humanidade também veio a cair. Então, olha a gravidade desse pecado. Primeiro, o diabo caiu dos céus por causa dele. Em seguida, ele fez que Adão e Eva também caíssem. E por causa da queda de Adão e Eva, toda a humanidade veio a cair. Para vocês terem uma ideia, o orgulho ele é um pecado tão perigoso e uma arma tão letal que o inimigo das nossas almas tem, que ele inclusive utilizou desta arma contra o próprio Cristo. Quando nós vemos o relato da tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, nós vemos que em duas das três tentações que o diabo faz contra Jesus, ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, faça isso. E se Jesus não fosse santo, como nós sabemos que ele é, certamente ele teria caído nesse pecado. Porque eu não sei você, filho, mas se o capeta fala um negócio desse comigo, eu sendo filho de Deus, mas eu chamava que homem não. E Jesus ele não fez isso. Mas o orgulho, ele é um pecado realmente mas muito letal. Existem ainda algumas pessoas que entendem o orgulho como a falta de perdão. Particularmente eu vejo como um pecado distinto. Também respondendo essa pergunta então de onde a falta do perdão ela pode nos levar, eu acredito que esse seja um dos pecados mais perigosos que nós podemos enfrentar. O livro de Levítico, no capítulo 19, por exemplo, nos orienta a não guardar de forma nenhuma o rancor contra o nosso próximo e nem praticar a vingança. E existe um ditado popular muito comum que diz o seguinte: guardar a mágoa de alguma pessoa é o mesmo que você ingerir um veneno e esperar com que a outra pessoa morra. Pela lógica, nós sabemos que isso não vai acontecer. É impossível eu ingerir um veneno e isso fazer mal a outra pessoa. Então a falta de perdão, ela faz mal simplesmente a quem não perdoa. E a pessoa de quem você está guardando rancor, ela não vai ser afetada em nada por isso. Por isso, assim como o orgulho, a falta de perdão, ela é muito letal na vida do cristão, na vida de qualquer pessoa. E eu queria terminar a resposta dessa pergunta com um texto de Provérbios, que é muito claro e não tem como nós entendermos de duas formas. O texto diz o seguinte: o orgulho precede a queda. Ou seja, aquilo que vem antes da queda é o orgulho. Por isso você precisa tomar muito cuidado, porque se você tiver um coração orgulhoso, se você se sentir autossuficiente, você está prestes a cair. Em toda a Bíblia, nós vemos relatos dizendo o quanto Deus dá graça ao humilde,
mas rejeita o soberbo. Isso aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento e isso acontece até hoje. O coração orgulhoso é algo que certamente vai separar você do seu Deus. Por isso é algo que você precisa tomar muito cuidado. A nossa segunda pergunta de hoje é da Stephanie. E ela queria saber se é pecado fazer um juramento. A Bíblia ela tem um texto no Novo Testamento em que Jesus ele dá uma orientação acerca disso e ele é muito claro na sua orientação. Mateus 5, do versículo 33 ao versículo 36, diz o seguinte: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Por esse texto, simplesmente, nós poderíamos entender que viria a ser pecado o ato de fazer um juramento. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. No livro de Romanos, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo faz um juramento. Jesus, o Deus Filho, durante o seu julgamento para a crucificação, ele também faz um juramento. E nós podemos ver no livro de Hebreus que o próprio Deus Pai também fez um juramento. Então não parece um pouco contraditório Jesus dizer que nós não devemos fazer um juramento, quando o apóstolo Paulo, o próprio Deus Pai e o próprio Jesus chegou a fazer um juramento? Não parece que eles estão se contradizendo? Mas vamos pensar um pouco sobre o juramento. Qual é a necessidade de uma pessoa jurar por alguma coisa? Geralmente uma pessoa que jura, ela está tentando dar mais peso às suas palavras, correto? Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: não perca a dignidade da sua palavra a ponto de precisar jurar para que as pessoas acreditem em você. Consegue entender a diferença? Não que o ato de jurar venha a ser pecado, mas o pecado talvez seja porque você perdeu a credibilidade das pessoas. E como isso acontece? Talvez você compre e não paga, talvez você promete que vai guardar um segredo e não guarda, e com isso as pessoas já não confiam em você. E para que as suas palavras tenham mais peso, para que as suas palavras sejam dignas de confiança, você precisa passar a jurar por alguma coisa. Então Jesus ele não estava propriamente proibindo um juramento. Ele estava dizendo que as nossas palavras precisam ser dignas de confiança e que a gente não precisa jurar para isso, porque as pessoas precisam confiar em nós simplesmente pelo fato que o nosso histórico deixa muito claro que nós sempre fomos honestos. Tanto que a continuação do texto, Jesus fala o seguinte, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, aquilo que você disser, não volte atrás. Quando você prometer alguma coisa, cumpra, para que você não precise passar a jurar para que as pessoas acreditem em você. Esse, infelizmente, tem sido um valor que nós temos perdido ao longo do tempo. Eu me lembro muito claramente de quando eu era criança e a minha mãe ela tinha acabado de se converter, o peso que tinha a palavra dela. Quando nós íamos num supermercado, por exemplo, ela não precisava fazer uma ficha de cadastro ou alguma coisa do tipo para poder comprar e pagar no próximo mês. O simples fato dela ser cristã já era motivo suficiente para as pessoas acreditarem nela. E hoje nós vemos que as coisas não são dessa forma mais. Hoje o cristão ele já não tem tanto peso nas suas palavras. E ele precisa ficar apegado a algumas coisas para que a sua palavra ela tenha valor novamente. Então o ato de jurar não é pecado. Mas se você só consegue fazer com que as pessoas acreditem em você a partir de um juramento, talvez você tenha algum pecado sim, para suas palavras terem perdido a credibilidade. Então é isso que eu queria explicar para vocês hoje, a resposta a essas duas perguntas. Se vocês tiverem algo mais que vocês queiram saber, vocês têm liberdade para nos perguntar. É nóis, falou!